Quem diria que aquela moedinha digital laranja ia bater mais uma máxima histórica nesse ano de 2025? O Bitcoin valorizou mais de 15% no último mês, na data que eu tô gravando esse vídeo hoje, o que mostra um grande avanço para os investidores de Bitcoin e um alerta para os não investidores ainda. Nesse vídeo eu vou te mostrar o porquê que essa moedinha digital tá deixando tanta gente rica, quais são os motivos disso e como você pode fazer para ganhar muito dinheiro com Bitcoin também. Meu nome é Leon, sou consultor de investimentos aqui na Stocks e bora para mais um vídeo. Nossos avós tiveram a oportunidade de comprar imóveis há muito tempo atrás e repara que eu uso tiveram a oportunidade porque nem todos o fizeram. Mas os que fizeram, com certeza você tem um caso assim na família, eu tenho um amigo que tem um caso assim, que fala, mas fulano é tão bem de vida, o que ele fez? Às vezes a pessoa nem faz uma coisa tão rentável assim como um empresário ou profissões de alto nível de pagamento, mas a pessoa comprou imóveis, a família comprou imóveis há muito tempo atrás. Então é muito comum escutar, ele tem dinheiro assim porque o avô dele comprou muitos imóveis no passado. Até assim, existem registros de pessoas que trocavam imóveis por bicicletas. É só dar um Google aí que tem vários casos desses no jornal, de pessoas relatando hoje que fizeram essa troca e compraram imóveis assim, porque o imóvel, o terreno principalmente, tinha um valor muito irrisório antigamente, diferente de hoje, que é uma coisa muito mais assim, proporcionalmente mais cara. Seguindo nessa mesma linha, os nossos pais tiveram a oportunidade de comprar ações de grandes empresas dominantes hoje no mercado, como Amazon, Apple, Microsoft e outras empresas. E mais uma vez, puderam, né? Não necessariamente fizeram, mas eu conheço casos perto de mim, não é o caso do meu pai, mas conheço pessoas que compraram ações dessas empresas e hoje têm um grande patrimônio justamente por conta disso, tá? Boa parte da riqueza que essa pessoa tem foi por conta da compra de ações desse tipo de ativo. E agora chegou a nossa vez. A gente está diante de uma oportunidade que talvez seja aquela frase que eu comentei anteriormente sobre como que essa pessoa tem tanto dinheiro. Eventualmente, no futuro, vão responder assim, é porque o avô, é porque o pai dele comprou Bitcoin. Então a gente está diante de uma das grandes oportunidades geracionais que, assim, eventualmente pode ser a oportunidade do século. Tá, Leon, mas por que você tá falando que o Bitcoin é uma grande oportunidade? É especulação? É gosto pessoal? Olha, pode até ser, eu sou um investidor de Bitcoin também. No entanto, o principal pilar dessa afirmativa é pela natureza do Bitcoin. O Bitcoin, ele é um bem finito. Acontece a mineração dele, só que vai ter um momento previsto ali para 2140 que o Bitcoin vai parar de ser minerado e só vão existir os Bitcoins que uma vez já foram minerados, ou seja, já foram inseridos no mercado. Depois disso, não vão ser emitidos novos Bitcoins, pelo menos é o que está previsto. E o que isso resulta? Resulta numa situação que é a seguinte, a demanda está superando a oferta por muito. E para todo mundo que sabe o básico de economia, sabe que isso é a receita perfeita para uma valorização nesse ativo. Falando um pouco de senso comum, a cada dia que passa as pessoas falam cada vez mais de Bitcoin e cada vez mais estão investindo em Bitcoin. Isso é parte do senso comum. Se você antes conversava com seus amigos investidores, eventualmente falava sobre criptomoedas, muitos iam falar que isso é golpe, que isso é uma fraude, que isso é uma bolha. Mas a gente já está em um momento que eventualmente muitas pessoas do mercado financeiro, no mercado tradicional, no mercado de capitais, eventualmente estão até migrando com uma porcentagem maior da carteira em criptoativos, justamente pelo potencial de valorização e pela tese do Bitcoin. E saindo dessa parte do senso comum, o Bitcoin é o sexto ativo mais valioso do mundo. Hoje ele está na frente do Google, por exemplo, e está assim, a bem pouquinho de superar a Amazon, para vocês terem uma ideia. E se for galgando posições aí, pode superar até mesmo a Apple em um curto intervalo de tempo. Então, poderia eventualmente virar o quarto ativo mais valioso do mundo. Nesse ano ainda, segundo muitas especulações que são consideradas realistas. E falando do Bitcoin como moeda, ele é a oitava maior moeda do mundo atualmente, sem nenhum banco central por trás, sem nenhum esquema de juros e também com somente 16 anos de existência, o que mostra a força desse criptoativo e como ele pode estar realmente furando essa bolha em breve e você tem que aproveitar isso para ganhar muito dinheiro também. E não só isso, eu não sei se vocês lembram, há um tempo atrás era muito normal falar mal do Bitcoin, né? Falar que era golpe, que era fraude, e assim, fiquem tranquilos, se você já fez isso, tá tudo bem. O que a gente tem que fazer é realmente aprender a mudar de ideia conforme o tempo for avançando e os estudos sobre determinado assunto forem avançando também. Coisa que, por exemplo, até mesmo o CEO da BlackRock, o Larry Fink, fez, né? Antes ele falava que o Bitcoin não era um ativo legítimo e que eventualmente nem poderia ser levado a sério. Só que hoje não só considera o Bitcoin como um ativo legítimo e declara que realmente subestimou o Bitcoin, como a empresa que ele é CEO, a BlackRock, tem um ETF hoje de Bitcoin que já supera mais de 700 mil Bitcoins em uma trajetória recorde. O CEO de uma das maiores gestoras do mundo admite que subestimou o Bitcoin e não só isso, como eu falei, ele realmente agora está surfando essa onda, tendo aí o ETF que talvez seja o pioneiro nesse quesito, o ETF de Bitcoin da BlackRock. Beleza, Leon, mas até aí você está falando de mercado financeiro, eu entendi que você falou da valorização do ativo, mas eu ainda acredito que possa ser uma bolha. Mas olha, se você ainda acha que isso não é uma coisa que eventualmente pode ter virado até mesmo institucional para um país, dá uma olhada nisso aí. Hoje o Bitcoin ele é considerado para muitos países extremamente fortes como potência mundial,
como você está vendo no gráfico, com uma reserva de valor muito significante. Como você pode ver, os Estados Unidos detêm 23,51 bilhões de dólares em Bitcoin, né? Detendo aí 198 mil Bitcoins. A China com 190 mil, o Reino Unido também, Ucrânia, Coreia do Norte, vários outros países importantes. E olha, isso é uma tendência, tá? Cada dia que passa, o Bitcoin é mais olhado ainda como uma possível reserva de valor. Existem especulações que dizem que, eventualmente, ele poderia pegar um pouco do market share, vamos dizer assim, do dólar nesse quesito de reserva de valor também. Então, o Bitcoin virá um novo ativo de reserva, justamente fazendo esse contraponto ao dólar, porque é uma moeda descentralizada e tem também uma possibilidade de valorização muito alta. E depois de te mostrar esse tanto de coisa para você entender que o Bitcoin não é uma brincadeira de criança que seu sobrinho tá fazendo aí no quarto dele, é muito legal a gente entender como que funciona uma curva de adoção de uma tecnologia nova, por exemplo, né, ou de um produto novo. Como vocês podem ver nesse gráfico que eu tô colocando aí na tela, basicamente você tem um mercado inicial, onde você tem os inovadores e os visionários. As especulações apontam que a gente esteja justamente nessa parte dos visionários atualmente, ou seja, tem muito caminho para percorrer. As pessoas estão começando a entrar nessa curva de adoção do Bitcoin e entender que o Bitcoin realmente é um ativo muito valioso que pode gerar muito dinheiro no futuro e eventualmente ser a solução de um problema, quem sabe, né? Então a gente tem que acompanhar isso e de fato surfar essa onda, justamente tentar aproveitar o máximo possível disso. Beleza, Leão, mas quando que eu devo comprar Bitcoin? Olha, quem comprar na baixa vai conseguir fazer um preço médio melhor, principalmente quando a gente fala de longo prazo. Mas antes de falar disso, eu gostaria de falar com vocês sobre um termo que chama Crypto Fear and Greed Index. O que significa isso? Basicamente a gente está falando de medo de euforia, que são os principais momentos onde acontecem as compras e vendas do mercado, tá? Então, quando o mercado está com muito medo, naturalmente acontecem muitas vendas, tá? Principalmente dos investidores iniciantes, e também quando o mercado está em euforia, acontecem muitas compras, ou seja, está todo mundo falando de Bitcoin, está todo mundo falando sobre isso, todo mundo querendo comprar, querendo entender como funciona. Porém, o Bitcoin tem um fenômeno interessante. Se a gente olha aí o Crypto Fear and Greed Index, a gente pode ver que basicamente hoje, esse print aqui eu tirei, literalmente acabei de tirar da Binance, o Bitcoin ele está numa escala aí de 67, tá? De greed, ou seja, de euforia. Então, considera que a gente está no mercado de bull market, tá? Isso aí é óbvio, justamente pela alta que a gente teve. Então, o Bitcoin ele está sendo assim, o Bitcoin está sendo olhado com muito otimismo, então o pessoal começa a falar, agora vai a 1 milhão e por aí vai. Só que quando o Bitcoin está caindo muito, ele é literalmente hostilizado, fala que é uma bolha, o pessoal começa a fazer vídeo falando, eu avisei que isso ia acontecer e não sei o que, era uma bolha. Enfim, vamos falar de forma sólida aqui, que a gente não está aqui para ficar brincando. Só que tem um gráfico do Paradigm Research que mostra uma coisa muito interessante. Isso aqui é basicamente o retorno mediano em 30 dias, considerando essa faixa do medo e da euforia, né, desse index de Fear and Greed, né, que é medo e euforia, como eu falei. E basicamente mostra que se a gente comprar ali quando tá na máxima escala do medo, ou seja, quando provavelmente esse ativo vai ter caído muito, você tem bons retornos. E por mais que seja paradoxal isso aqui, ele também mostra que quando você compra no máximo, ou seja, na euforia máxima, você tem retornos ainda melhores, né? Então, como eu falei, isso aqui é um pouco paradoxal inicialmente, né? Porém, a gente tem que lembrar que a gente tá falando aqui de 30 dias, tá? Não, a gente não tá falando de longo prazo. Naturalmente, como eu falei, quem comprar na baixa vai conseguir aproveitar mais. Por exemplo, se o Bitcoin hoje cai hoje para 60 mil dólares, muitos investidores experientes que já entenderam aonde o Bitcoin pode chegar, eventualmente aportariam muito, tá? Então, assim, a gente realmente tem que entender e olhar para o Bitcoin principalmente no longo prazo. É assim que você vai conseguir fazer dinheiro de forma sólida. E isso traz uma pergunta bem interessante para a gente, que é basicamente o seguinte: mas agora que você falou tudo isso, eu entendi que o Bitcoin é um ativo muito sério, que realmente está crescendo. É melhor fazer o market timing, ou seja, ficar tentando comprar na baixa, vender na alta, ou o famoso buy and hold, né, que significa comprar e segurar? Olha, de forma geral, o buy and hold é melhor, tá? Porque o market time é para quem quer extrair o máximo desse mercado. Eu já adianto, isso é muito difícil de acontecer e é muito difícil de ficar acertando esse market time de forma repetitiva. Eventualmente você vai acertar, tá? Você vai comprar o Bitcoin na baixa, vai conseguir vender na alta e aí ele vai cair de novo, você vai comprar. Ótimo, parabéns, você conseguiu fazer uma coisa que realmente vai trazer um preço médio muito bacana para sua carteira e eventualmente você pode ter conseguido multiplicar o seu dinheiro em um curto intervalo de tempo. Então, sim, parabéns. No entanto, não é sempre que você vai fazer isso e mais. Provavelmente 90% das vezes você vai errar, tá? 90% das vezes você vai errar. Então, assim, realmente a gente tem que tomar cuidado com isso e entender que o Bitcoin é um ativo que foca muito no longo prazo. Então, a melhor estratégia, se for considerar assim, uma construção de carteira no longo prazo, sem ficar tendo uma atividade estressante, desgastante, você vai ficar lá olhando o gráfico o tempo todo, é muito melhor você comprar e confiar na tese. Então, estuda a tese, vê se faz sentido para você, até considera a questão de idade, de objetivos, para justamente entender se qualifica para o seu perfil de investimento e para os seus objetivos, tá? E fazendo isso, você vai entender se vale a pena para você comprar,
holdar, esperar o Bitcoin se valorizar, eventualmente vender ou segurar por mais tempo, ou se vale a pena você abdicar de tudo que você está fazendo para ficar operando no mercado diário e tentar acertar o melhor momento de comprar e o melhor momento de vender. Além disso, existe uma estratégia que é muito utilizada, principalmente para quem faz buy and hold, que é o DCA, que basicamente consiste em tentar fazer um preço médio melhor. E como isso funciona? Basicamente você vai pegar o aporte que você vai fazer em Bitcoin, vamos colocar um exemplo aqui, de R$1.000, e ao invés de aplicar tudo isso de uma vez, você vai dividir esse aporte, por exemplo aqui, tá? Em 4 semanas e vai aplicar 250 por semana, porque assim você consegue mitigar um pouco da volatilidade, tá? Seja para cima ou seja para baixo, você consegue ter um preço médio um pouco mais estável, vamos dizer assim. Mas que nem eu falei, o buy and hold clássico funciona muito bem também, não tem muito mistério, isso aí são algumas estratégias de compra. Eu também posso gravar um vídeo aqui explicando exatamente como a gente pode fazer esse tipo de estratégia na prática. Beleza, né? Eu entendi. Só que qual que é a melhor forma de investir em Bitcoin? Porque eu sei que tem várias, né? Exatamente, tem várias formas. A forma mais simples e mais fácil é em ETF via bolsa. Como eu falei hoje, não só a BlackRock, mas até mesmo o Itaú, por exemplo, que é um grande banco aqui do Brasil, tem um ETF que replica o Bitcoin, né? Que é o BIT11. Então você poderia comprar esse ETF direto na bolsa de valores e aí a gente tem alguns benefícios e malefícios, tá? Os principais benefícios vão girar em torno aí basicamente da praticidade de investir, tá? E pela segurança também, ou seja, você está confiando o seu dinheiro que vai ser aplicado em Bitcoin para uma das maiores assets, né? Uma das maiores gestoras do Brasil, que é a Itaú Asset. Então você tem essa questão de segurança também e tem um pouco mais de tranquilidade e facilidade para comprar o Bitcoin. E além disso, você também não tem necessidade nenhuma de ficar lidando com segurança digital. Isso é uma coisa que o banco mesmo vai olhar e vai cuidar dessa parte sozinho. Só que tem alguns malefícios também. Nesse caso, você não detém o Bitcoin de verdade, ou seja, você não consegue transferir para uma carteira sua. Você basicamente está dando o dinheiro para o Itaú e falando, ó, Itaú, compra aí para mim e eu vou aproveitar a rentabilidade. Então é basicamente isso que você está fazendo. Então você não tem custódia desse Bitcoin. Quem tem a custódia é o próprio Itaú. Então tem esse ponto também. E além disso, você vai estar sujeito à taxa de administração, que é bem comum isso no mercado. Qualquer ETF praticamente vai ter. Você vai ter que pagar um percentual para o banco, justamente por estar investindo através de um ETF. E lembrando que se você tem um propósito aqui de realmente esconder esses Bitcoins do governo, por exemplo, provavelmente você não vai conseguir fazer dessa forma, tá? Porque você está comprando aí através de um fundo e é muito mais fácil de pegar nesse sentido. O segundo jeito mais fácil é uma exchange de banco, tá? Então, basicamente, a exchange, para quem não sabe, é uma corretora, só que focada em criptoativos. Então, a gente tem algumas exchanges no mercado de grandes bancos, como por exemplo do BTG, que tem a Mint, e você pode comprar o Bitcoin diretamente por lá, e dessa vez, eventualmente, você pode até mesmo transferir esse Bitcoin para a sua carteira, tá? Se você quiser ter uma hard wallet ou uma cold wallet. Vou explicar o que é isso um pouco mais à frente, tá? E aí que é legal porque você tem uma alta liquidez, né? A gente está falando de um grande banco, por exemplo, o BTG, e também tem uma interface bem intuitiva, ideal para fazer a compra, para fazer a venda também, é bem tranquilo. E os malefícios vão girar aí em torno justamente de malefícios parecidos com o que tem no ETF. Então, você vai ter alguns custos de transação, eventualmente vai ter custos de corretagem. Você também não detém a custódia desse Bitcoin, por mais que você consiga eventualmente depois passar isso para sua autocustódia, então é um benefício, tá? E você também pode estar sujeito a alguns travamentos e congelamentos, tá? Que podem acontecer eventualmente por causa de uma lei, de uma decisão, a gente nunca sabe, né? Mas pode acontecer também. Você pode optar por uma exchange tradicional no mercado, como por exemplo a Binance, o mercado Bitcoin, Bitbank, tem vários, tá? E aí a gente só tem que tomar cuidado com algumas coisas aqui, tá? Primeiro, os benefícios, né? São instituições conhecidas, sólidas, mas até mesmo a Binance, que é a maior delas, já teve congelamento, tá? Então assim, tem que tomar bastante cuidado com isso. O legal é que tem uma facilidade de integração com a conta corrente, então você tem uma facilidade ali, pode usar pagamento via Pix, via boleto, pode fazer também P2P, que basicamente você negocia o seu Bitcoin com uma pessoa, tá? Há um valor ali e faz essa transferência de pessoa para pessoa, é bem tranquilo de fazer isso também, eu já fiz e é bem prático. E também vai ter uma regulação e um compliance mais rigoroso por parte dos países que essa exchange opera. Então ainda tem certa segurança institucional que pode trazer uma tranquilidade para o investidor também. Nesse caso, você também pode eventualmente passar dessa Binance, por exemplo, dando um exemplo aqui, para sua autocustódia, para sua cold ou hard wallet, se você quiser. Só que tem um detalhe aqui que a gente tem que tomar cuidado, principalmente com essas exchanges. Por quê? Essas corretoras chamadas de exchanges, provavelmente elas iniciaram como uma startup, tá? Então, assim, elas tiveram uma criação bem com essa ideia de tecnologia, investimento nisso, naquilo, só que, eventualmente, ela não vai ter uma segurança tão sofisticada como tem um banco da vida, como o BTG, como o Itaú e por aí vai. E não só é uma especulação, como já aconteceu. Uma custodiante, né, uma exchange japonesa chamada Mt. Gox já teve uma perda de cerca de 850 mil bitcoins com um ataque de hackers. Então, assim, as pessoas que tinham Bitcoin nessa exchange, muitas delas perderam, claro, estão acionando a justiça até hoje, mas assim, Bitcoin, gente, vocês vão entender que assim, é uma coisa que não tem como ir atrás eventualmente, tá? Não tem como recorrer. Então, assim, você compra o Bitcoin e no momento que você passa ele por uma autocustódia, ele pode eventualmente, assim, ser considerado como, assim, sumiu.
não tem mais o que fazer. Então tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa, que nem eu falei, a própria Binance já foi travada ali, teve suas operações congeladas, ninguém conseguia sacar. Então a gente tem que tomar muito cuidado e entender qual que é o espectro que a gente quer investir aqui para tomar a nossa melhor decisão. E passando para os jeitos mais raiz de investir em Bitcoin, a gente pode ter uma Cold Wallet, que basicamente vai ser uma carteira no seu celular como a MetaMask, e aí você realmente está fazendo a sua autocustódia, mas você ainda está ligado em sistemas, eventualmente pode até não ter acesso à internet, mas ainda existe acesso digital, vamos dizer assim, tá? Nesse sentido. E assim, é legal porque você muitas vezes vai ter esse serviço de forma gratuita e não vai depender de um terceiro. Os malefícios são, principalmente, que você tem uma dificuldade de manusear, principalmente se você quiser fazer alguma transação com frequência, como você pode fazer em exchange de banco, por exemplo, você tem um grande risco de perder a senha, tá? Porque é uma coisa que acontece, não achem que isso é incomum, tá? No gráfico dos bitcoins, eu posso até colocar aqui para vocês, tem uma grande parte dos bitcoins que estão simplesmente perdidos, de pessoas que compraram, colocaram em cold wallets ou hard wallets e não sabem a senha, não sabem as palavras que você tem que basicamente a senha dessas wallets são uma sequência de 12 ou 24 palavras. E as pessoas simplesmente esquecem isso, o que gera ali realmente uma perca absoluta. Não tem como você recorrer, que nem eu falei, você mandar mensagem para alguém e falar, olha, eu preciso aqui recuperar meus bitcoins. Olha, você comprou porque você quis e não tem mais o que fazer, tá? Então, existe esse risco também. E a gente tem um nível mais, assim, sofisticado de custódia do Bitcoin, que basicamente é a hard wallet, né? Basicamente, você vai ter um pendrive, uma espécie de dispositivo, onde você vai custodiar o seu Bitcoin ali dentro. E aí tem um detalhe aqui. Isso é desconectado da internet. Não tem quase nenhum jeito de hackear, tá? Até porque é completamente offline, então não tem ligação nenhuma nesse sentido, é muito seguro, você em tese desaparece com aquilo, não tem como o governo achar, tá? Se esse fosse o objetivo, que nem eu falei, existe o gosto com o Bitcoin para todo mundo. Você também tem uma descentralização total e começa a ter um controle também completo sobre os seus ativos, então você faz a chamada autocustódia, né? E também, que nem eu falei, é o método assim mais seguro, se a gente for considerar de hackeamento, porque é completamente offline. Só que tem uns problemas aqui. Primeiro, uma Ledger hoje, que por exemplo é uma das marcas que oferece dispositivos para você custodiar o seu Bitcoin, pode custar a partir de R$400, o que é um custo muito relevante, principalmente se você está começando. E a gente também vai voltar naquela questão das palavras, porque para quem não entendeu, basicamente é o seguinte, para você acessar essa Ledger, você vai ter que digitar 24 ou 12 palavras, tá? Depende de qual você vai comprar. E além disso, você pode colocar uma senha também. Esse é o seu código de acesso. 24 palavras e uma senha. Se alguém tiver essas 24 palavras e eventualmente a senha também, a senha nem precisa. Só de ter as 24 palavras já vai. E a pessoa nem precisa ter acesso à sua Ledger. Ela pode pegar isso para você. Então, você tem que guardar isso de forma muito segura e muito própria, ou seja, você não pode pegar isso aí, tirar uma foto e deixar no seu celular. Isso aí é perigoso, é arriscado, porque você está tirando o propósito de ter comprado, você está colocando na internet. Então, tem muita gente que faz um quadro, faz um sistema de criptografia, tipo, a primeira palavra do alfabeto representa um número. Por exemplo, o A significa 52, e a pessoa escreve lá 52, 73 e vai fazendo as palavras assim conforme ela colocar na cabeça dela. E tem pessoa que anota e deixa partes da senha espalhadas pela casa, sei lá, mas aí a gente entra numa vibe muito louca, que é assim, e se a casa pegar fogo? Aí, por exemplo, tem empresa hoje em dia que faz um metal para você guardar essas palavras de Bitcoin, que ele é imune a fogo, a água, ele não fica enferrujado, então você teria acesso ad eterno a esse aí, só que eventualmente se uma pessoa achar, ela pode tentar pegar para ela também. Então assim, tem todos os riscos envolvidos também em eventualmente deixar isso anotado de forma física. Então assim, é uma coisa um pouco mais complicada. Se vocês quiserem, a gente pode trazer um vídeo aqui explicando exatamente como você pode fazer essa transferência para uma Ledger ou para uma Cold Wallet, mas assim, é um pouco mais complicado e é mais indicado para quem já tem um valor mais significante em criptoativos, tá bom? Pessoal, lembrando, se você quiser entender realmente como você pode colocar Bitcoin na sua carteira e quiser ter um acesso completo a uma consultoria de investimentos que vai justamente entender a sua situação financeira atual e entender qual que é a melhor forma de investir, não só em Bitcoin, mas em outros ativos também, como por exemplo, Bolsa Americana, Bolsa Brasileira, renda fixa, é só clicar no link aqui na descrição, preencher o formulário que eu ou alguém da minha equipe vai te chamar, tá bom? Pra gente conversar e marcar uma call para entender melhor como que a gente pode te ajudar da melhor forma. Pessoal, muito obrigado pelo vídeo, não esquece de deixar o like, um abraço.